tornando-se a marca rubro-negra mais desejada, conhecida e memorável. Por ser campeão da Copa Sul-Americana de 2018 e estar classificado na Libertadores, o Atlético entrou na Copa do Brasil diretamente nas oitavas de final. Fora de casa, o Furacão enfrentou o Fortaleza na Arena Castelão, um jogo decisivo, mas com pouca emoção, com um placar de 0-0 no jogo de ida. Na Arena da Baixada, num duelo de ataque contra a defesa, já era quase certo que a decisão iria para os pênaltis, mas foi no final da partida que o atacante argentino Marco Rubens surpreendeu. Aos 43 minutos do segundo tempo, Marco fez um gol de cabeça, a torcida vibrou e com um placar de 1-0 o Atlético se classificou nas quartas de final. O Furacão enfrentou nas quartas de final o temido Flamengo de Jorge Jesus, que fazia sua estreia no comando do time. O duelo entre rubro-negros acabou em tudo igual, um gol de Léo Pereira pelo Furacão e um gol de Gabriel Barbosa pelo Flamengo. A partida foi marcada por polêmicas, emoções e gols anulados pelo VAR. O mesmo placar no primeiro jogo se repetiu no Maracanã, 1-1. O Gabigol marcou novamente para o Flamengo, mas o Furacão não desistiu, jogou e cresceu no fim do jogo, empatando com o Rony e levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Santos foi o grande destaque, que com defesas certeiras defendeu os chutes de Diego e Everton Ribeiro. Classificados para a semifinal, na comemoração, os jogadores do Atlético ironizam o time carioca, com o apelido Cheirinho. E aquele jogo marcou também, porque tinha a história da torcida humana, né? O Petralha tinha tentado a torcida humana e eu fui a paisano no jogo. Então eu tive que comemorar ali no meio dos flamenguistas, correndo o maior risco, né? Mas na hora que a gente confirmou ali, né, que ganhou nos pênaltis, eu não aguentei, falei, agora nem que eu apanho aqui, mas eu vou comemorar. O adversário do Furacão nas decisões para a final foi o Grêmio, que conquistou vantagem no primeiro jogo em Porto Alegre. O rubro-negro perdeu por 2-0, com gols de André e Jean-Pierre. Foi uma derrota dolorosa. Muitos acharam que o time paranaense não ia conseguir a tão sonhada classificação. Olha, eu tenho uns amigos meus que são minhas testemunhas. A gente falou ali, cara, a gente vai na Baixada, a gente vai reverter, a gente tava confiante, porque aquele jogo contra o Grêmio, parece que assim, as duas bolas deles deu certo, um gol foi de falta, outro de cabeça, foi assim, não foi, a gente não apanhou no jogo, né, foi assim, a gente jogou muito mal, mas a gente sabia do potencial que a gente tinha, sabia do potencial da Baixada. Eu estava confiante, falei, não, na Baixada vai ser diferente. Com o placar agregado negativo, restava vencer ou vencer. O Furacão precisava de 3 gols de diferença para conseguir se classificar ou 2 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. E foi o que aconteceu no gramado da Arena da Baixada. A torcida transformou o estádio em um verdadeiro caldeirão, impulsionando o Atlético à vitória. O tempo normal contou com os gols de Nicão e Marco Ruben, que levou o time à decisão nos pênaltis. Nas cobranças, Santos pega o último chute de PP, levando o Atlético à grande decisão do título. Aquela remontada que, cara, foi surreal, foi surreal. Foi um dos jogos mais emocionantes, não só para mim, né, como para todos os atleticanos, sem dúvida. Se for falar de um jogo emocionante, tenho certeza que 80% da torcida vai mencionar esse jogo. Olha, esse jogo contra o Grêmio, eu acho que ele teve, se não me engano, 27 mil pessoas, 28. E eu nunca vi a Baixada pulsar de um jeito como ela pulsou. Foi impressionante, assim, foi quem estava ali mesmo, estava ali acreditando, estava ali torcendo, estava ali apoiando. E chegou a tão esperada final, com mais um adversário gaúcho pela frente, o Internacional. No primeiro jogo, na Arena da Baixada, o Atlético saiu com vantagem. O único gol da partida foi marcado por Bruno Guimarães, aclamado pela torcida. No Beira-Rio lotado, o Inter tinha a obrigação de vencer por 2 gols de diferença, para se consagrar campeão. O Atlético, com ataque e defesa equilibrados, segurou a pressão do time gaúcho e, nos primeiros 20 minutos, Léo Cittadini abriu o placar, após a assistência de Marco Ruben. Ainda no primeiro tempo, o Inter empatou com o gol de Nico Lopes. No fim do jogo, nos acréscimos, Marcelo Cirino fez uma jogada espetacular e passou a bola para Rony, que marcou e confirmou a vitória do Furacão de 3-1 no agregado, fechando a competição com chave de ouro. O Clube Atlético Paranaense conquistou sua primeira Copa do Brasil. Eu esperava um empate, pênalti, porque foi sofrido a campanha inteira. Qual que é a chance de você chegar numa final, ainda mais tipo um clássico inter, como diz, um clássico interestadual, vai ser um jogo difícil. Eu não esperava. Quando saiu aquele gol do Cittadini, ali eu falei, agora já era, vai ser fácil. E foi fácil, mas lá no estádio não deu essa sensação não. Porque parecia que a qualquer momento os caras iam empatar, realmente empataram, e a qualquer momento poderiam virar. Essa era a sensação. Aí, quando tava para acabar o jogo, na hora que o Cirino pegou aquela bola, todo mundo falou, segura. Na hora que ele fez aquele lance, aquela jogada, que lance do Cirino, dando uma caneta, cortando e tocando pro Rony fazer o gol, acho que nem o mais otimista, nem o mais sonhador sonharia uma final desse jeito.
tudo perfeito. Também em 2019, o rubro-negro cruzou o mundo para disputar a 12ª edição da Levain Cup, competição que reúne os campeões da Copa Sul-Americana e da Copa da Liga Japonesa, que até então somente um time brasileiro tinha levantado a taça, o Internacional, em 2009. Para disputar esse campeonato, esse torneio, você tem que ganhar a Sul-Americana. E por mais que muita gente despreze a Sul-Americana, mas quando o time em si vai disputar, todo mundo vai em jogo, torce e vibra e se emociona e todo mundo quer esse título quando está nessa competição. Então ganhar a Levain Cup é muito importante porque significa que você teve que fazer algo grandioso, que é conquistar esse título tão importante que é pra gente a Sul-Americana. E eu ouvi muito isso de pessoas assim, nossa, Fernando, você vai gastar uma grana para ir lá ver Copa Suruga, é isso mesmo? Então, cara, como é que faz para jogar a Copa Suruga? Ah, é o campeão da Sul-Americana, né? Então é algo que você foi campeão para estar lá. Então, nossa, todos que estavam lá estavam com esse sentimento. O duelo aconteceu na cidade de Hiratsuka, no Japão, contra o Shonan Bellmore. Porque assim, meu pai mora lá há 20 anos. Eu sou bisneto de japonês. Eu tive a oportunidade de ir, ele me chamou. Enfim, ele mora lá desde que eu tenho 2 anos. Na época eu achei uma boa oportunidade para mim, que eu era novo, eu quis conhecer um país novo, uma cultura nova. E por coincidência, o Atlético ganhou em 2018 a Sul-Americana, em 2019 ele conseguiu o direito ali de disputar esse torneio, a Levain Cup. Então eu fui em janeiro de 2019, tá? Fui trabalhar em fábrica lá. E logo que saiu a data, eu já cheguei pro meu chefe e já falei, olha, em tal data não vou vir trabalhar, é importante para mim e não conte comigo nesse dia. Em um primeiro tempo com grande superioridade da equipe paranaense, Wellington acertou uma bela assistência para Marcelo Cirino, que abriu o placar em solo japonês. Aos 10 minutos do segundo tempo, Rony driblou a marcação adversária e chutou no ângulo, marcando o segundo gol. Aos 17, Tony Anderson explorou os erros de posicionamento do Shonan e marcou logo após ser acionado pelo técnico Thiago Nunes. Já nos acréscimos, Brian Romero foi o responsável por encerrar a conta para o Atlético na terra do sol nascente, fechando o placar em 4-0. O rubro-negro conquista seu segundo título internacional e o primeiro título intercontinental.